Isabel, sorridente, afirmou que não seria uma luta por uma relíquia, mas uma competição para se tornarem amigos deles, notando que eles já haviam chegado sob sua liderança. com uma expressão séria. Os personagens principais disseram Por que sua eles vez, teriam que demonstrar uma força bem superior à deles. Olhando para o surpreso Banyan, ele anunciou a vitória, após o qual todos os círculos estes sequer ousariam ficar insatisfeitos. Eles estavam sob o círculo de Trouma, pedindo que os rapazes pensem. Este é o primeiro passo para criar a base deles. Encontrando-se em segundo plano, sugere que isso parecia quase impossível. Ao interrompê-lo, o personagem principal observou que tudo se tornaria possível. Com o olhar desolado, Lucas declarou que veriam o inferno. A trama nos leva a uma área rochosa, no topo de uma das montanhas. Pedaços de um antigo edifício podiam ser vistos, agarrando as mãos e virando-se para Banyan. Lucas disse ela para ativar a magia. Depois disso, uma esfera mágica apareceu na mão de Banyan. Colocando as mãos ao lado, Lucas notou que pensava assim, sugerindo que ela criou intencionalmente uma sala monótona. Dentro de si, surpresa. Vênia disse que lhe disseram que sem ela não poderia usar magia. Vendo as ruínas de antigos edifícios, o personagem principal disse que dragões não precisam criar salas assim e acumular mana em si mesmos. Adicionando, eles podem usar diretamente a mana obtida da natureza. Depois de empurrar Banyan, Lucas informou que ela precisa destruí-lo, olhando para o embaraçado Banyan. O personagem principal disse que, antes de tudo, ela precisa se livrar de toda a mana que tem. De repente, um enorme fluxo de aura explodiu do corpo de Banyan. Com a onda de choque, Banyan desabou ao chão. Um grito poderoso veio de sua boca. Lucas, apertando as mãos, disse que ela só pensou. Ela sentiu uma espécie de alegria, revelando que era um efeito colateral devido ao fato de criar uma sala de monarquia desnecessária. Com a mão em Banyan, o protagonista congelou em uma posição. Lucas, agachando-se, disse que agora destruiria, pedindo que ela se concentrasse assegurando que a mana restante dentro dela não interferiu com ele concentrando-se. O personagem principal iniciou o processo de destruição. O rosto de Banyan estava sombrio, cheio de preocupação e dúvida. Com um grito de intensa dor, ela sentiu uma forte corrente de aura emanar. De sua espinha, uma enorme mancha de aura era visível. No estômago, um brilho forte emanou daquela roupa. Surpreso em seus pensamentos, Lucas revelou que era mais forte e resistente. Então ele pensou, dizendo a Banyan que iria doer um pouco. De repente, uma rachadura se formou na nuvem de aura. Banyan apertou as mãos e conteve seus gritos, com dificuldade, continuando a pensar, o protagonista, considerando que isso levaria muito tempo. Duvidando, se Banyan agentaria. Lágrimas deslizaram lentamente de seus olhos. As mãos de Damian tremeram de dor insuportável. Uma gota de suor deslizou lentamente pelo rosto de Lucas, continuando o processo de destruição. O protagonista pensou que se preocupava com isso, em vão, notando que Banyan era o mestre do círculo Troman. Ao cair ao chão, Banyan tentou saber se terminaram. Olhando para Estumbânia, Lucas disse que só concluíram a parte de hoje. Limpando o rosto, ele disse que precisariam gastar pelo menos um mês aqui, afirmando que era impossível. Banyan achou que Lucas queria que ela morresse. Risando, o personagem principal observou que ele disse que ela veria o inferno.
Os olhos de Banyan estavam cheios de lágrimas amargas. Um grito ecoou pela área, atingindo para trás Fian, preparado para atacar com velocidade relâmpago. O personagem principal defendeu seu ataque. Depois, apoiando-se na perna, Fine, novamente, tentou atacar. Um rugido foi ouvido com um poderoso golpe. Nesse instante, parando seu golpe, o personagem principal agarrou o punho. Fios de arco-íris azuis eram visíveis e finos, como os olhos. Avançando o pé, Fine retomou o ataque. Lucas ergueu a mão e bloqueou o golpe, gritando. O Fioner entrou em batalha, tentando acertar o personagem principal. Em seus pensamentos, Fian se perguntava o que estava acontecendo. Uma imagem de uma parede de pedra surgiu em sua mente, que ele tentava acertar. Continuando a pensar, ele declarou estar atacando uma rocha no local onde a luta aconteceu. Lucas pediu que ele parasse. Paralisado em um lugar, Fine tentava recuperar o fôlego. Voltando-se para a cansada Fiana, Lucas declarou que seus skills eram piores do que os de um guerreiro de segunda classe. Desviando o olhar, Fine apertou o punho. Olhando para a atordoada Fiana, o protagonista supôs que seu orgulho fora ofendido. Estendendo a mão, Lucas disse que, neste caso, ele estava calmo, atingindo que isso significava que ele poderia se fortalecer. Voltando-se para Fiana, que estava ao lado dele, o personagem principal perguntou se ele havia dito que sua técnica se chamava 100 golpes reais. Perguntando por um guerreiro. Os magos adoravam acrescentar real em tudo. Depois disso, Fine tentou ver se soava legal. A expressão séria em seu rosto. Lucas observou que compreendia que isso era normal. Habilidade básica de combate, sem nada de especial ou técnica incomum nela. Depois de limpar o suor do rosto, Fine concordou que o protagonista estava certo. Portanto, se usá-lo por muito tempo, o oponente entenderá rapidamente o padrão de ataque e ficará muito mais difícil lutar. Olhando para a indignada Fiana, Lucas percebeu que tudo era por ser fraco. Erguendo a cabeça, ele disse que sua técnica é excelente por ser básico. Ele deve seguir cuidadosamente o oponente e identificar seus pontos fracos. Notando que apenas então você poderá destruí-lo com um golpe. Com surpresa no rosto, Fine tentou descobrir como se tornar mais forte. Endireitando os braços, Lucas perguntou se ele achava que havia atalhos para guerreiros magos, dizendo que era um passo de cada vez. O personagem principal, que o final não terá escolha, senão mais escalar-os gradualmente. Abaixando a cabeça, Fine disse que era o que ele pensava. Interrompendo-o, Lucas disse uma coisa. Com o olhar abatido, o personagem principal declarou que ele poderia garantir que subiria aquelas escadas. Rápido, com lágrimas nos olhos, Fiana começou a implorar para que ele parasse. De repente, o personagem principal o molhou com água gelada. Agachando-se, Lucas perguntou se Fian dormiu ontem, observando que ele ia para a cama sempre que tinha chance. Gritando, Fine pediu para ser morto. Em troca, o personagem principal pediu que ele não fingisse. Olhando para o chorando Fiana, ele pediu que ele se levantasse, dizendo que ainda tinha um trabalho a fazer. Ainda faltava metade do treinamento para terminar. A noite se aproximava gradualmente na cidade, com as mãos ao lado. O personagem principal observou Honor, sentado no chão. Enquanto Honor limpava o rosto, ouviu Lucas chamá-lo, entregando-lhe a lâmina. O personagem principal disse que a partir de agora ele deve usá-lo. Honor, que pegou a arma em suas mãos, mostrou surpresa no rosto. Lucas disse que essa é a adaga de Kongol,
que é um artefato da Era da Luz, tocando a lâmina da adaga. Honor começou a inspecioná-lo de todas as formas possíveis. O personagem principal disse isso. Várias técnicas estão seladas na arma. E é feito de mitral. Por isso que, como uma adaga, não se pode criticar isso. Risando e virando-se para Lucas. Honor notou que ele era um mago sorrindo. Interrompendo-o, o personagem principal perguntou se ele usasse a espada há muito tempo, sugerindo que, agora, ele não esqueceu todas as técnicas que possuía. Surpreso, Honor tentou saber como Lucas estava. O personagem principal declarou apenas olhando para as mãos dele e as calosidades que não desaparecem nelas. É possível perceber imediatamente a experiência dele. O espadachim vira a cabeça. Lucas anunciou que iria ajudá-lo a se desenvolver como um espadachim, voltando-se para honrar. O personagem principal observou que, mesmo que em termos de habilidades mágicas, ele só alcançou 5 estrelas. Lucas disse que se Honor conseguisse usar essa adaga corretamente, então poderíamos esperar um rápido desenvolvimento. Honor desviou o olhar e ficou perdido em seus pensamentos, segurando a lâmina da adaga. Honor disse que se concentraria nisso, adicionando que, para ser honesto, ele não tinha muita confiança e em si mesmo, olhando para o sol se pondo. Lucas disse que não precisava se preocupar. Risando, o protagonista observou que cuidaria da honra. Confiança em si mesmo. Uma pequena casa aparecia no meio da floresta. Mal conseguindo ficar de pé, Honor encontrou-se no seu limiar, com uma expressão exausta no rosto. Ele declarou que era o inferno. Deitado na mesa, Fini tentou verificar se Honor havia chegado, pedindo perdão por não poder virar a cabeça. Depois disso, Honor desabou no chão, completamente exausto. Honor relatou que seus braços não podiam ser erguidos. De repente, Banian surgiu atrás deles. Honor percebeu que até no banheiro ele não conseguiu abaixar a calça, sostendo o estômago. Banian disse. Lucas vasculhou o estômago dela o dia todo. Depois ela caiu ao lado de Honor no chão. Voltando a cabeça, o Honra afirmou não ter força para ir ao banheiro. Banian disse que não o perdoaria se ele fizesse isso aqui. Nesse momento, Honor disse que a invejava, notando que ela tinha força para brincar. Depois de ouvir isso, Banian observou que não era uma brincadeira. Entrando na casa e falando com os rapazes, os personagens principais disseram que podiam comer sem pressa. Por cerca de 5 minutos, eles iriam para o treinamento noturno, voltando-se para os rapazes no chão. Lucas tentou saber se eles estavam se sentindo mal. Em seus pensamentos, os caras gritaram que era culpa dele. Ao virar a cabeça, Lucas ouviu alguém se dirigir a Banian e disse que voltou de cumprir uma missão. Vendo o personagem principal à sua frente, o homem ficou chocado, erguendo a cabeça. Banian se dirigiu a Isaac, vendo os olhos surpresos de Lucas, e o chamou de assassino, colocando a arma nas costas. Isaac notou que nem sequer tinha uma espada, indagando como ele ousou vir aqui. Em seus pensamentos, Banian sentiu que precisava detê-lo, dizendo que ela não tinha forças para falar. Isaac gritou, perguntou como ele se atreveu a lidar com toda a liderança do círculo enquanto ele estava ausente. Depois disso, Isaac atacou rapidamente, criando uma barreira protetora em torno de si. Lucas tentou descobrir quem ele era. Isaac, furioso, declarou que não era da sua conta, chamando-o de assassino sujo. Ajustando seus óculos, Adelia, ela notou que via Frei e Isabel à sua frente. Ao ouvir isso,
Isaac se perguntou se ela os conhecia. Ela ergueu a cabeça para o personagem principal. Badiane disse que era um homem a quem estavam mandando para outro lugar, por causa de uma tarefa que foi tirada de volta. Lucas disse que entendeu, com expressão cansada no rosto. Banian pediu a Isaac que abaixasse a espada. Ela disse que o apresentaria formalmente. Olhando para os rapazes, ela disse que este era o lavador do Círculo Troma, Frey Blake e sua assistente Isabel Trizan. Isaac, surpreso, notou a juventude deles. De repente, o rosto de Adélia se encheu de indignação. A voz dela soou pelas paredes da casa. No momento, quando ela tentou descobrir se o personagem principal tornou-se um Londer, apertando a mão de Lucas. Isaac pediu perdão, adicionando que ele não sabia ser o novo Londer. E por ser muito rude, pedindo para não se preocupar. O personagem principal, que ele teria feito o mesmo numa situação semelhante. Aproximando-se do confuso, Lucas e Adelia se perguntaram: o que o fez de repente tornar-se um Londer? O Círculo de Truman, por sua vez, Lucas observou que aconteceu assim. Risando, ele disse que se pensasse nisso, a Laia também é do Círculo Troia. Indagando se é verdade, chamando-a indignada de professora. A Laia congelou em uma posição. Olhando para a indignada Adelia, Lucas anunciou que agora era seu superior em cargo, perguntando se ela iria falar com ele respeitosamente. Depois disso, ele tentou descobrir se o personagem principal, o personagem queria morrer ao ver Lucas rindo. Isaac observou que era jovem, sentando-se à mesa. Ele relatou que, após buscarem pistas, deixado pelo sucessor do rei mago guerreiro, nas terras dos elfos, próximo a uma chuva constante, encontraram uma pista sobre o paradeiro dele. Do que ouviu. O rosto de Baneon estava surpreso. Isaac disse que, por isso, eles o localizaram imediatamente e o alcançou, cruzando os braços. Honor perguntou sobre o resultado final. Abaixando a cabeça. Isaac parou, despiu-se. Ele disse que não tinha vontade nenhuma de participar. No círculo, havia uma terrível cicatriz em seu peito. O Isaac declarou que ele disse que não falaria com os cães. Do círculo podre, olhando para os rapazes atordoados, Isaac observou que já sabia sobre os semideuses. Adicionando, parecia que ele não estava interessado em nenhum dos grupos, círculos ou batalhas. O olhar de Lucas estava frio. Depois, Isaac disse que ele declarou o principal para ele era verificar o efeito mágico. Depois disso, ele fechou os botões da jaqueta. Com a cabeça baixa, o personagem principal virou-se para Isabel. Colocando a mão no queixo, ele se perguntou a distância até Reynolds. Stamulama cruzou as mãos. Isabel disse isso primeiro. Eles precisam seguir pela estrada sul até a cidade. E depois se mudou para Filete com ajuda. Pedra de teletransporte. Adicionando que levaria cerca de 3 dias. Com um olhar pensativo, Lucas tentou saber se ela falava de um flat. Abel respondeu que era uma imagem de um palácio, surgiu em sua mente, as janelas das quais estavam embaçados pelos raios do sol. Isabel falou sobre a família Blake, notando que, em outras palavras, este é o local onde a família do protagonista está localizada, colocando a mão na mesa. Lucas é um baniano, com uma expressão séria. Ele anunciou que iria encontrar-se com o sucessor dos magos guerreiros, com expressão preocupada no rosto. Isaac declarou que era perigoso, revelando suas habilidades. Depois disso, Banian diz que o compreendeu.
Uma gota de suor deslizou devagar pela face de Isaac. Erguendo a cabeça para o personagem principal, Banian tentou descobrir quando ele iria embora. De costas para ela, Lucas declarou que faria agora mesmo. Banian pediu que ele fosse cuidadoso ao usá-lo. Isaac, com o olhar perdido em pensamentos, ficou impressionado. A confiança de Banian em Lucas é tão grande, perguntando quem ele realmente era. A lua cheia brilhava no céu noturno. Sentado na cômoda do quarto, o personagem principal estava mergulhado em seus pensamentos. Seu olhar era sério. Em seguida, ele se voltou para Isabel, que estava ao lado, abaixando a cabeça. Isabel disse que sabia ao ver Lucas se virar. Ela se perguntou se ele queria dizer que ele faria essa jornada sozinho, com uma expressão séria no rosto. O protagonista declarou que estão agora na fase em que a fundação está sendo estabelecida. O círculo acabou de ser traçado com grande dificuldade, lembrando que não podem ter certeza até que ele se vá. A inquietação não começará aqui, andando em direção a Lucas. Isabel pediu que ele não se preocupasse. Ela apertou as mãos, ela anunciou que assumiria temporariamente o lugar dele, para que ele pudesse se concentrar em algo maior. A face de Isabel estava cheia de preocupação. Voltando, ela pediu ao personagem principal que enviasse notícias sobre ele mais frequentemente. Parando, Isabel disse que se algo acontecesse com Lucas, ela correria imediatamente para ele. Risando, o personagem principal observou que ela havia crescido muito. Ao parar de sorrir, Lucas congelou em um lugar. Voltando-se para Isabel, que estava de costas para ele, lágrimas rolavam de seus olhos. O protagonista agradeceu. A noite gradualmente tornou-se nublada. Voltando-se para Bunny, que estava ao lado dele, Lucas disse que iria partir, por sua vez, Bunny, e pediu-lhe para ter cuidado. Ao abrir a porta da casa, o personagem principal saiu. Ele ficou chocado com o que viu. Seu olhar caiu sobre o grande número de magos. O mago em seu caminho e os outros ao redor. Tentou chamá-lo, secando as lágrimas. Alguém na multidão indagou se o personagem principal tivesse que partir tão de repente, indagando o que fariam sem ele. Lucas, sorrindo, pediu que não fingissem, notando que tal inferno começaria, que eles esqueceriam, mesmo colocando a mão na cabeça de Isabel. O personagem principal observou que, apesar de parecer simples, quando ela se enfurece, ela mostrará a todos o seu terrível Uma caráter. Fraca risada apareceu no rosto de Isabel. Abrindo-a no colo, o personagem principal se perguntou: o que teriam em um mês? Os magos chorosos gritaram que teriam batalhas amigáveis com os círculos vizinhos. Voltando a cabeça, Lucas tentou saber se eles sabiam o que aconteceria se algum deles perder. Sorrisos surgiram nos rostos de Fiona e Ono. Alguém da multidão disse isso, elas destruiriam todos em seu caminho. Então, Lucas apertou o punho e ergueu a mão, desencadeando os principais personagens. Disse que aguardava ansiosamente o próximo encontro. Em seus pensamentos, ele declarou: ele aguardava ansiosamente o próximo encontro. Nessa área montanhosa, com ele, um esqueleto era visível. Ao lado, havia uma espécie de criatura. Os olhos do homem desconhecido eram verdes brilhantes. Agachado no chão, ele ficou imóvel. Suas mãos estavam emaranhadas em raios de aura brilhante. Levantando as mãos, a pessoa desconhecida estava absorta em seus pensamentos. Seu cabelo cresceu com as fortes correntes de vento. Partículas de seu cabelo dançavam no vento. Ao olhar para a lua, lembrou-se das palavras de Lucas. Quem pediu ao fênix para dominar? Lágrimas se formaram nos olhos do homem desconhecido. O personagem principal solicitou
que os segundos e terceiros Torquides não invadiram o porão de seu amigo, solicitando que ele se torne o governante desta cadeia de montanhas. Colocando as mãos no peito, ele abaixou a cabeça, estendendo as asas. Ele se preparou para decolar, levantando-se do chão. Ele subiu ao céu, suas asas brilhantes visíveis, ao fundo do céu noturno. Na entrada da cidade, vários cidadãos da cidade podiam ser vistos. A história nos leva à cidade de Grow. Vendo seu reflexo, o personagem principal está mergulhado em seus pensamentos. As mãos dele estavam envoltas em um brilhante raio de aura. Depois disso, ele colocou as mãos no rosto. De repente, Lucas alterou sua aparência. Seu cabelo tornou-se castanho e seus olhos também. Em seus pensamentos, lembrou-se das palavras de Ezequiel. Quem falou sobre o nome de Kane Winston? Quem era um mercenário de classe C, estendendo a mão onde estava o Tolkien. Ele disse ter 26 anos e que ele morava na cidade mais ao sul, Temagoi. Adicionando que, na guilda mercenária, ele era conhecido como um mago de 3 estrelas. Isaac ficou surpreso. Por que o personagem principal quer uma identidade falsa? Lucas disse que a razão é: os territórios de Filadélfia pertenciam à sua família. Olhando para o preocupado Isaac, ele perguntou se conhecia os boatos sobre Isaac Blake. Depois disso, Isaac tentou descobrir se Lucas falava desses casos em que se dizia havia uma alta probabilidade que ele poderia estar associado aos demigods. Ao relatar que é assim, o personagem principal observou que um dia ele terá que restaurar a ordem na família Blake. Agora, ele quer evitar conflitos. Recordando tudo isso, o personagem principal seguiu pela rua da cidade, colocando a bolsa na caixa de madeira. Lucas ficou parado, imóvel, estendendo a mão, virando-se para o personagem principal. O cavaleiro declarou que tudo estava correto. Com um sorriso no rosto, Lucas agradeceu a noite. Parado, na entrada, o personagem principal começou a explorar a expansão da cidade, vendo algo. Ele ergueu a cabeça, observando o bando de pássaros. Pode ser visto no céu diurno. Lucas achou que era a cidade natal de Frey, Filaf, notando a sensação surpreendentemente familiar, sugerindo que era Freya reagindo dentro dele. Lucas olhou para a taberna próxima. Dentro, havia moradores que estavam conversando durante o almoço. Havia uma garota de jaqueta vermelha no bar. Olhando ao redor, o personagem principal avançou. Ao ver Lucas, o homem se perguntou o que ele fazia em um lugar tão sujo. Chamando o homem de tolo, o rapaz perguntou se isso significava que o status de seu vulcão, aproximando-se do balcão do bar, o barulho se intensificou. O personagem principal viu à sua frente uma garota em jaqueta vermelha, levantando a mão. A garota tentou descobrir o que ele iria pedir. Com uma expressão séria no rosto, Lucas pensou que a estrada de montanha de Faleia da Malum era incrivelmente longo e perigoso. Atrás do personagem principal, Isaac disse que ele deveria usar o carrinho para economizar energia. Tempo surpreendeu ao ouvir sobre a bandagem. Lucas perguntou se pudesse ir até o coração das montanhas. Isaac, levantando a mão, disse que existe um grupo de comerciantes. Eles realizam transações com os elfos a cada mês. É por isso que eles contratam mercenários de alto nível. Lucas tirou o token e colocou um na bancada do bar. Isaac disse que o personagem precisa se tornar o guarda deles. Ele é um mercenário com um sorriso no rosto. Lucas disse ter vindo buscar um emprego. A garota pegou o token na mão. A garota perguntou que tipo de trabalho ele queria. O personagem principal
Ele estava interessado em proteger os comerciantes. Quem iria a Reynolds? Olhando para a moeda, a garota se perguntou se o personagem principal fosse um mago de classe C, adicionando apenas os de classe C ou superior eram aceitos para essa tarefa. Com um olhar amigável, Lucas observou que, nesse caso, ele se inscreveria no exame de promoção de ranking. Tomando um lápis nas mãos, a garota se perguntou qual dia seria conveniente para ele fazer o exame. Depois disso, o personagem principal disse que ele quer fazer agora mesmo. A seguir, a garota colocou o lápis no caderno. Com o dedo em riche, ela pediu a Lucas que a seguisse, informando que a taxa de inscrição era de 10 pratas. Adicionando que ele precisava lembrar disso. Então, os rapazes começaram a descer gradualmente para o porão. Ao caminhar, o personagem principal olhou ao redor. Alguns sons foram ouvidos na imensidão do porão. Parando, Lucas ficou imóvel. Um estranho apareceu diante de seus olhos, sentado em uma cadeira, erguendo a cabeça. Ele tentou descobrir o que estava acontecendo. Risando, a garota disse que Lucas esperava melhorar seu nível. A chefe observou que Irene poderia lidar com ele sozinha, dizendo que sua cabeça doía por causa de uma ressaca, mostrando 2 dedos. Irene explicou que havia 2 tipos de graduação: exames de promoção, falando sobre atribuição e confirmação. Vendo a cabeça exausta, ela declarou que a atribuição significaria que Lucas receberia uma tarefa do examinador. Ao concluí-lo, confirmaria suas habilidades. Observando o personagem principal, Irene disse que, escolhendo a confirmação, ele precisaria demonstrar suas habilidades ao ficar em frente a eles. Observando que nos últimos 10 anos ninguém havia conseguido este método. Mastigando um chiclete, Irene disse que eram muito exigentes. Escolhendo pessoas, ela ergueu a mão. Ela tentou descobrir o que o personagem principal faria, dizendo que, mesmo que demorasse mais, ele poderia fazê-lo facilmente, interrompendo-a. Lucas anunciou que escolhia a confirmação, chamando atenção para a surpresa de Irene. O personagem principal disse que não tinha tempo, solicitando que ele comece agora. O líder cruzou as mãos e fixou o olhar em direção a Lucas, sorrindo. Ele observou que um espécime tão interessante havia muito tempo que não vinha a eles. Depois disso, os rapazes se viram em uma sala fechada. Olhando ao redor, o personagem principal perguntou o que fazer, sugerindo que ele precisava lutar contra eles. Depois de bater na parede. Irene, eles disseram que não queriam desperdiçar energia, perguntando se Lucas poderia usar magia nessa parede. Ela ergueu a mão. Ela pediu ao personagem principal que não se preocupasse, adicionando que a parede não iria desmoronar. Notando apenas uma maga de 5 estrelas na guilda, colocou várias camadas de magia protetora nele. Indicando a cabeça, Irene disse que, mesmo se este alcoólatra a atingir com uma faca, com todo o seu poder, não é certo que ela quebrará. Ao ouvir isso, a chefe se perguntou como ela ousou chamar o chefe assim. Voltando-se para o chefe, Irene quis saber se ele era dono de um ranking. O chefe disse que é assim. Sorrindo, o personagem principal sugeriu que, se o destruir, ele também se tornará um ranking. Os caras ficaram chocados com o que ouviram. Irene se perguntou se Lucas era fofo. Olhando para Irene, o personagem principal percebeu se ela tivesse parado de rir, então ela precisava se mover de costas para o lugar. A Lucas ela pediu para ele tentar, formando uma bola de fogo na mão. O personagem principal se preparou para atacar. Surpreso, Irene observou que era a magia de 5 estrelas. Levantando a mão, com a técnica preparada. Lucas congelou
gritando. O líder pediu a Irene que tivesse cuidado. Uma explosão forte foi ouvida na sala fechada. Irene, com a cabeça erguida, observou o resultado do golpe de Lucas. Uma enorme nuvem de poeira surgiu na sala. Havia um buraco enorme na parede. Erguendo a Irene cabeça, reconheceu o personagem principal. Vendo o sorridente Lucas, os caras parabenizaram-no por ter alcançado o nível de delírio. A cabeça que o personagem principal é talentoso para a idade. Ao lado de Lucas, ele disse que se chamava Donkey. E perguntou se ele havia se juntado a algum grupo de mercenários. O personagem principal respondeu: ele ainda não iria se juntar a nenhum grupo. Erguendo a cabeça, Donkey sugeriu que Lucas tinha pressa para subir de nível. Perguntando qual era a razão, Irene informou-lhe das palavras do protagonista. Quem disse que queria proteger as pessoas? Caminhando para o templo de Rainal. Observando o confuso Lucas, Donkey anotou a hora em que faria isso. Depois disso, o personagem tentou saber se havia algum problema. Com isso, o rosto de Lucas ficou confuso. Donkey observou com tais habilidades como o personagem principal é possível confiar. Adicionando, passaremos isso para as pessoas. Quem está associado à campanha? Segurando uma xícara de álcool nas mãos. O homem perguntou se já tinha ouvido falar disso, sugerindo que o Conde Osaka renunciaria. O chefe da quinta torre de magia. Depois de perguntar se era verdade, o estranho questionou o porquê disso. O homem disse não saber disso, adicionando que também ouviu de Hans, seu amigo, quem trabalha lá. O cara observou que, se pensarmos assim, então ele realmente ficou em seu castelo por muito tempo. Desta vez, erguendo uma xícara de álcool ao seu rosto, ele explicou a posição de chefe da Torre não poderia ficar vazio por muito tempo, perguntando se era óbvio que ele provavelmente foi demitido. Depois de se juntar aos rapazes, Lucas os cumprimentou, tentando sentar ao lado dele. Os principais personagens disse que não estava neste mundo há muito tempo. E o estado das coisas era bastante escuro. A seguir, perguntou se eles se importariam se ele ouvisse algum. O homem tentou descobrir quem permitiu a presença do personagem principal. O personagem se sentou, levantando a mão. Lucas anunciou que serviria comida hoje, pedindo ao garçom que traga cerveja e mais petiscos. Observando o personagem principal, confuso, o homem supôs que conhecia os fundamentos. Havia uma grande variedade de comida na mesa. Lucas, apoiado na mesa, afirmou que o que realmente queria, o objetivo era ser guarda da família Blake. Depois disso, ele disse que era legal. O homem observou que havia um bom salário, em segurança ali, devorando um pedaço de carne. A pessoa desconhecida notou que havia muitas belezas presentes, dizendo que era um trabalho abençoado por Deus. Fechando os olhos, Lucas perguntou se tivesse informações sobre a família Blake, dizendo que queria saber algo. Estendendo a mão, o estranho disse que seu amigo Hans declarou ter visto várias carretas se aproximando da mansão. O estranho observou que, para uma mansão dessas, mesmo uma simples entrega necessitaria de várias carruagens. Cauteloso, o estranho disse que aquilo era um pouco estranho. Adicionando que havia muitos deles, mesmo para entrega, Lucas ficou chocado com o que ouviu. Além disso, o estranho relatou que a voz humana também pareciam ser ouvidos de dentro, como se alguém estivesse gritando. Encolhendo, o personagem principal estava mergulhado em seus pensamentos. Sentado no bar, em seus pensamentos, Lucas se perguntou sobre essas histórias arrepiantes, lembrando que toda a família aristocrática deveria ter vencido, assim, baixando o olhar.
O personagem principal refletiu sobre o sacrifício. Lucas virou a cabeça e ouviu alguém chamá-lo. Agarrando uma garrafa de álcool, o homem disse ter prazer em conhecê-lo, dizendo que seu nome era e ele era o Alcan, líder da guarda rumo a Renal. Stamon. Ao ouvir isso, Lucas pediu para ele cuidar dele. Ao sentar-se ao lado dele, Alcan lembra que ouviu de Donka sobre boatos que afirmam que o personagem principal é um mago é um muito gênio talentoso. O líder do Perguntando grupo, se é verdade, que se sorrindo, identifica como Alcan, disse diz que Donka que é muito seletivo com as pessoas. O que é porque ele mal pode esperar para ver o personagem principal ao virar a em cabeça. ação. Lucas ouviu. Eles podem dizer, embora seja um prédio Isso. simples de defender, é melhor estar sempre alerta. Encostado na mesa, Alkin disse que, no mês passado, todos que foram para Dayman morreram. O personagem principal tentou descobrir de quem eram as mãos. De acordo com o que ouviu, o olhar de Lucas estava cheio de choque. Alkin relatou sobre imortais. Olhando adiante, ele declarou que imortais estão aparecendo na terra firme, de vez em quando, ultimamente, adicionando, apesar de quase não terem se alinhado com ninguém. A aparição deles não era boa notícia. Paralisado em um pensamento. Lucas observou que era assim antes também. Uma imagem de um lampejo surgiu em sua mente. Nas mãos dele, uma massa de aura era visível. Continuando a pensar, o personagem principal disse que imortais são aqueles movidos apenas por. Lucas abaixou a cabeça por causa do ódio aos vivos, perdido em seus pensamentos, nas profundezas escuras da floresta.